teoria do apego, né, pela base segura. E se a gente pensar como um todo, né, pensar em uma questão mais social, a gente foi se construindo e se constituindo dessa forma também, né? Pensando em questões de gênero, né, do masculino, do feminino. O masculino é, de fato, né, o gênero que vai para o mundo. A gente pensar na história da humanidade, sempre foi muito dessa forma, né? Na história da humanidade, o homem das cavernas, né? O homem vai para o mundo, traz a caça, a mulher fica em casa com o filho. Então, pensando nesse movimento que o homem e a mulher faz, é muito histórico. A gente percebe que sim, tem se mudado, tem se ajustado, né? Não é um padrão rígido, né? Acho que é muito do que a família consegue se organizar. E aí também a gente vai entrar um pouquinho nessa questão quando o pai não é presente, que às vezes, muitas vezes, essa mãe fica com essa função, desempenha essa função, né? A função dela e a função paterna. Ou muitas vezes quando um outro homem, né, um outro masculino ocupa essa função, que aí pode ser por um rompimento de vínculo pela morte desse genitor, pela morte desse pai, ou por um afastamento, uma separação conjugal, né, algo que faça com que exista um distanciamento, né? E aí a gente pode pensar no distanciamento concreto pela morte ou no distanciamento pelo rompimento causado pela separação ou por um pai que não assumiu, né, a paternidade que a gente vê acontecendo, né? É legal trazer, né, a reflexão de que dentro da teoria do apego, a gente vai falar, né, dos apegos seguros e dos apegos inseguros. Que os apegos seguros, eles vão sendo constituídos à medida que eu vou tendo uma segurança, eu vou tendo uma responsividade no cuidado desses cuidadores, desses primeiros cuidadores, né, que eu tenho na vida. Sim. E que quanto mais previsível é esse cuidado, mais eu vou conseguir me organizar. Então, a teoria do apego, ela vai trazer que, assim, se eu tenho, por exemplo, né, ainda que eu tenha um pai muito rígido, mas que ele compareça, ainda que ele seja rígido, mas que ele compareça, isso é melhor do que eu ter um pai que é muito legal, mas que ele, um dia ele comparece, outro dia ele não comparece, um dia ele comparece, outro dia ele não comparece. E isso não traz a previsibilidade para o bebê, né, para a criança, quando ele está formando essas primeiras relações, que é tão importante no sentido dele formar essa segurança do que esperar. O que eu espero de cuidado desse meu cuidador? Então, quando você fala-se do pai que não é presente, eu fico pensando muito nesse luto que acaba sendo construído, é o luto pelo pai ausente, sabe? É o pai vivo ausente, que acho que é a realidade de muitas pessoas, né? Tem muita gente que vivencia esse luto pelo pai ausente. Existe a presença física, mas não tem a presença emocional. O pai mesmo, né? Muitas vezes o pai mesmo ele se destitui desse lugar, não entendendo que ele é tão figura primária de cuidado quanto a mãe, né? Que ele é tão responsável por esse filho quanto a mãe. E aí a gente fica, né, questionamento, por que fica, né, só nas costas da mãe, quando a mãe tem um filho, né, quando se tem um filho, não quando a mãe tem um filho, porque quem tem um filho são os pais, né. E aí é um luto muito, muito difuso, né, um luto muito que vai, possivelmente, é claro que nada é determinante, né, mas que possivelmente vai ser um caminho para a criação de um apego inseguro, sabe? Aquela coisa assim, eu não posso contar, então eu tenho que saber que eu tenho que ir sozinho mesmo. E aí vai essa coisa, né, de um jeito mais instrumental de lidar com as coisas, que vai indo num sentido mais do fazer do que do sentir.